Olá a todos, eu sou o Diego e esse é o canal de Psicanálise no YouTube. E hoje vamos falar sobre o vazio, uma temática cara. A psicanálise tão cara que eu tenho dois vídeos aqui no canal. Um sobre o vazio na obra de Lacan e outro sobre o vazio em Evangelion, melhor anime de todos os tempos. Mas hoje eu vou falar mais sobre as consequências do vazio quando ele permeia e se infiltra em nossas vidas, né? Quando acabamos vivendo sem olhar para ele e sem tentar solucioná-lo. Mas antes, curta, comente, compartilha. É assim que o YouTube entende que o vídeo é relevante, que ele manda o vídeo para mais pessoas através da interação. Se você não for inscrito, se inscreva. Já é inscrito, desinscreva, inscreva-se de novo. Quer fazer terapia comigo? Psicoterapia comigo? Análise comigo? Quer fazer supervisão comigo? Entre em contato nas redes sociais, aqui embaixo, de preferência no Instagram, tá bom? E quer comprar meu livro? Primeiro link na descrição. E vamos lá, sem mais demoras. Para tirar o elefante da sala, a inspiração para esse vídeo é esse pequeno tijolinho aqui, Trocas Macabras, do mestre Stephen King. Não é um vídeo sobre o livro, é só de onde tirei a ideia. Mas só para vocês entenderem como foi meu raciocínio, aqui no livro, uma pequena cidade chamada Castle Rock, um comerciante chega e ele oferece, tem uma loja chamada Produtos Indispensáveis e que vende tudo que você possa imaginar. Ele tem a coisa certa para a pessoa certa. Em troca, ele aceita o que você tem no bolso. Ele não quer dinheiro e ele quer favores. E os favores são: você deve pregar uma pequena peça em alguém aparentemente inofensivo. Estamos falando do mestre do terror. Mas quando as pessoas elas entram nessa loja, imediatamente elas encontram alguma coisa. Elas se apaixonam por algum objeto e quando elas levam ele para casa, a primeiro momento a sensação é de uma felicidade extrema. No segundo momento, aquilo é tão importante que elas começam a ficar com medo que algo aconteça àquele objeto, que eles percam aquele objeto, que alguém roube aquele objeto, que aquele objeto se quebre, se perca. Então as pessoas começam, aquilo que era para ser um bibelô, algo de prazer, aquela satisfação, começa a ter uma função que vai regendo a vida da pessoa. E ela vive em função dela. Então, uma personagem compra um abajur e fica com o abajur no colo, com medo que alguém entre. Um outro personagem comprar um rabo de raposa para pendurar na antena do carro. Mas ele começa a pensar, e se alguém roubar? E ele cancela todos os planos que ele tinha para ficar em casa, vigiando o rabo de raposa. E aí vocês têm uma ideia, né, para onde o livro vai. E o que isso tem a ver com o vazio? Tem tudo. Porque as personagens do livro, essas que vão entrando, são na loja, elas vivenciam um vazio. E vamos ser honestos, todos nós temos os nossos vazios. Nós temos um vazio primordial. Eu acabei de inventar os vazios, então me desculpem. Mas nós temos. E o vazio, de certa forma, ele gera uma angústia. E essa angústia vai criando representação. E conforme aquela representação vai surgindo, eu e o mundo em que eu vivo vão ramificando. Vão se ramificando, ramificando-se. E isso vai gerando um desenvolvimento, um amadurecimento. Vamos usar esse termo, tá? Conforme o mundo vai ficando maior, eu vou me desenvolvendo, eu vou encontrando desafios, eu vou encontrando frustrações, eu vou encontrando alegrias, prazeres, e eu vou me desenvolvendo.
Essas pessoas que compram objetos, elas são levadas imediatamente para algum lugar do passado, que é um lugar de refúgio, de prazer, de conforto, e querem ficar lá. E aí nós temos uma grande diferença, né? O saudosismo, talvez nós esqueçamos na era do saudosismo, né? Acho que esse é um bom título para o vídeo. Estamos na era do saudosismo. E por si só, o saudosismo não é uma coisa ruim. Todos nós temos saudade de algo, todos nós às vezes paramos e recordamos algo. Podemos pensar, primeiro, que essas recordações, elas são carregadas de uma carga afetiva altamente prazerosa, que tem esta função de nos confortar. Podemos pensar também que eu recorro muito ao passado porque o presente não está muito bom. E claro, recorrer ao passado é válido, é possível. Podemos pensar que é uma boa estratégia. Em alguns momentos eu posso voltar ao passado para recuperar minhas forças. Agora, quando eu quero usar o passado para ficar nele, para recuperar aquilo, para que o passado torne-se um protetor, que é o que acontece no livro, os objetos que deveriam ser internalizados e ser fontes de prazer, eles são jogados num lugar de fragilidade e as personagens os protegem. Melanie Klein fala de algo muito próximo quando ela diz que o objeto bom, ao ser internalizado, com o passar do tempo, o indivíduo sente que vai ser protegido. Por isso que é objeto bom. Mas quando este processo não é feito da forma correta, da forma adequada, da melhor forma possível, quando esse objeto bom ele é fragilizado, o indivíduo pode sentir que aquilo que deveria protegê-lo é frágil. Então, o indivíduo começa a proteger o seu protetor. Então, entenda, né? É como se a criança, já que estamos no saudosismo, né? A criança, ela, ao invés de sentir-se protegida em seu lar, ela tem que proteger quem faça esta função, quem faça essa função materna de cuidado. E ela vai descrevendo um processo de cisão e desintegração do eu, porque o eu, quando sente-se seguro, o ego, quando ele está seguro, ele vai integrando, ele vai fortalecendo e eu posso amadurecer. Quando o eu sente-se inseguro, ameaçado, ele vai se cindindo, porque ele vai tentar afastar o objeto bom do resto. E acho que todos nós já tivemos alguma experiência assim, em maior ou menor grau, de ter algo que é muito importante na vida e querer protegê-lo, ou algo que acontece no livro, né? Queremos muito alguma coisa que sentimos que a vida não faz um sentido sem aquilo. Quem nunca disse daria qualquer coisa para reticências? Daria qualquer coisa por reticências? Temos muitas histórias na literatura, no cinema, desde a venda de almas a mão peluda, a pessoas em busca de algo que não sabem o que vai abordando essa temática, que é o vazio. Se eu preciso tanto de alguma coisa, é diferente eu quero uma coisa, ou eu quero muito alguma coisa, ou eu desejo muito uma coisa. Eu preciso muito de alguma coisa. Veja, são verbos diferentes e cada um deles nos leva para um caminho diferente. Quando a vida não faz sentido, isso é uma frase que eu ouvi uma vez, né? Eu acho que eu estava terminando da faculdade, eu fui numa loja que vendia animes, acho que foi na Liberdade, né? E o atendente falou algo como: a vida não faz sentido sem o PlayStation. Na época eu não me liguei como essa frase era uma frase triste, mas é a frase que nós encontramos no livro.
aquele objeto, aquilo que devia servir para o nosso prazer, acaba sendo um receptáculo de tudo que é bom. E tudo que é bom deve ser protegido. Isso só revela esse vazio. Pode ser um objeto, pode ser uma memória, pode ser uma época. Eu, eu sou uma pessoa assim que eu tenho o meu saudosismo. Eu acho que todo mundo tem o seu. E é um lugar gostoso. É um lugar que eu posso ir, eu posso vasculhar, eu posso me divertir, eu posso brincar, eu remexo. E quando eu estou satisfeito, ele fica lá. O meu saudosismo é um baú. Agora, quando ele vira um relicário, algo que guarda artigos extremamente importantes que você não pode nem chegar perto, pois pode quebrar, aí talvez estejamos falando de um vazio. E seja hora de começar a olhar para esse vazio para resolvê-lo. Pois se estamos falando do vazio, aquilo que é vazio pode ser preenchido. Tá bom? Dúvidas, sugestões, críticas, vou ficando por aqui. Até a próxima e obrigado.